SM é o nome fictício dado por cientistas a uma mulher real que se tornou um dos casos mais fascinantes da neurociência moderna. Portadora da raríssima síndrome de Urbach-Witt, uma condição genética presente em menos de 300 pessoas no mundo, ela sofreu a destruição quase completa da amígdala cerebral, a região responsável por processar o medo instintivo. Isso significa que SM não sente medo da forma como qualquer ser humano normalmente sentiria. Em vez de reagir com fuga, tensão ou pânico diante de ameaças, ela responde com curiosidade, calma ou até indiferença. O caso ficou conhecido após um episódio real em que, ao ser ameaçada por um homem com uma faca no pescoço em um parque à noite, ela não fugiu. Em vez disso, olhou para o agressor e respondeu friamente que não iria a lugar nenhum com ele. Confuso diante da ausência total de reação esperada, o homem recuou e foi embora. A ciência deixou claro que isso não era coragem, mas a ausência literal do mecanismo biológico do medo. Pesquisadores do Instituto Neurológico de Iowa passaram anos estudando seu comportamento e descobriram que, embora SM sinta tristeza, alegria, raiva e amor, o medo físico e imediato simplesmente não existe em seu cérebro. Esse caso levantou uma questão central. Como é viver uma vida inteira sem o principal alarme de sobrevivência da espécie humana? Nos experimentos, os cientistas testaram os limites dessa ausência de medo. SM foi colocada diante de cobras e aranhas, estímulos considerados biologicamente ameaçadores e que despertam respostas automáticas até em bebês. Em vez de se afastar, ela se aproximou, tocou os animais e demonstrou fascínio. Ao segurar uma cobra, chegou a dizer que gostaria de descobrir se ela morderia, tratando a situação como algo interessante. Em casas mal assombradas, reagia com risadas, curiosidade e até voltava para conversar com os atores responsáveis pelos sustos. Filmes clássicos de terror, que normalmente elevam batimentos cardíacos e provocam tensão intensa, eram para ela apenas entretenimento visual. Porém, a ausência de medo trouxe consequências perigosas na vida real. SM repetidamente se colocou em situações de alto risco, foi vítima de violência doméstica e ameaças graves, sem desenvolver o impulso de evitar cenários semelhantes no futuro. Como a amígdala também ajuda-se a consolidar memórias emocionais intensas, suas lembranças traumáticas não carregavam o peso psicológico comum, o que a tornava ainda mais vulnerável. A grande virada do estudo ocorreu quando os pesquisadores utilizaram uma alta concentração de dióxido de carbono, provocando sensação de sufocamento. Pela primeira vez, SM sentiu pânico real. Isso revelou que existem vias cerebrais alternativas para o medo, além da amígdala, especialmente ligadas ao tronco cerebral e aos mecanismos mais primitivos de sobrevivência. O aspecto mais profundo do caso surgiu quando os pesquisadores perceberam que SM conseguia sentir angústia ao imaginar seus filhos em perigo. Ou seja, embora não sentisse medo por si mesma, ainda existiam circuitos emocionais capazes de ativar um tipo de medo social e protetivo ligado ao vínculo afetivo. Essa descoberta transformou a compreensão científica do medo, mostrando que ele não é uma emoção única, mas um espectro de respostas distribuídas em diferentes regiões do cérebro. O caso de SM também serviu como espelho para entender transtornos de ansiedade, síndrome do pânico e PTSD, condições em que a amígdala funciona em excesso, disparando alertas mesmo sem ameaças reais. Enquanto SM representa a ausência extrema do medo, milhões de pessoas vivem o extremo oposto, o medo constante e desproporcional. A história dela mostra que o medo não é fraqueza, mas uma ferramenta biológica essencial para a sobrevivência. Ao mesmo tempo, revela que o cérebro é capaz de se adaptar, criando mecanismos cognitivos para compensar a falta desse sistema. Com o passar dos anos, SM desenvolveu uma espécie de leitura racional do perigo, substituindo o instinto por observação e lógica. O grande impacto do caso está justamente nessa reflexão. Sem medo, a vida perde um dos seus principais mecanismos de proteção. Com medo em excesso, perde liberdade. Entre esses extremos está a experiência humana comum, um equilíbrio delicado entre sobreviver e viver.